E estão definidas as semifinais do Campeonato Paranaense. A principal delas, Clássico Atletiba. Como Coritiba, como Atlético chegaram até a fase semifinal do Campeonato Paranaense, como será esse confronto entre as duas principais equipes do estado do Paraná e também a polêmica decisão de torcida única. Tudo isso a partir de agora no De Olho no Jogo. Estou aqui com o Guilherme de Paula, a gente vai tratar bastante aí das classificações de Atlético e Coritiba, ambos classificados para a fase semifinal, se enfrentarão nesta fase do Campeonato Paranaense. Do outro lado da chave, Operário e Maringá se enfrentarão. Maringá conseguiu aí resultados expressivos na fase quartas de final diante do Futebol Clube Cascavel. Guilherme de Paula, você muitas vezes trata aí o Clássico Atletiba, sempre tratou o Clássico Atletiba como maior do que o próprio Campeonato Paranaense. Para uma fase semifinal, isso fica ainda maior, Guilherme de Paula. Como que você vê o Clássico Atletiba aí nesta fase do Campeonato Paranaense? Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Tudo beleza, Piva? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no canal. Que semana especial, né? Semana de Atletiba é sempre muito legal. A Piva é maior, né? Porque, claro, esse é um clássico que vale por uma semifinal, é um mata-mata, é uma final antecipada, não tem como tirar essa característica. Claro que você tem Maringá e Operário ali como concorrentes que podem fazer frente, mas o favoritismo vai ser de quem sair, né, dessa perna da final. Mas acima da vaga da final está a rivalidade, que é muito grande, que interfere diretamente no projeto esportivo de cada equipe. E para mim essa é a grande questão. A Atletiba, ela sempre traz, o clássico Atletiba, perdão, sempre traz alguma consequência, seja na eliminação ou mesmo na vitória. Atlético e Curitiba vão ter que conviver com essas consequências, ainda mais depois de dois clássicos, o que aumenta, né, o tipo de eco que a gente tem. Guilherme, vamos começar a tratar aqui um pouco da classificação de ambos os times, até para a gente começar a projetar aí já o que teremos pela frente. Primeiro falando do. Primeiro destacar que nenhum dos dois teve vida fácil. O Curitiba, quem pega ali o resultado, vai ver um 4-0 em cima do Cianorte, vai imaginar, o Curitiba passou por cima, mas no Albino Turbay, o Muralha aí foi o principal personagem do jogo, e o primeiro tempo no Couto Pereira neste final de semana foi bastante amarrado. E o Atlético passou somente nos pênaltis diante do Londrina. Colocou o time aspirante no jogo de ida lá no Estádio do Café, na Arena da Baixada nesse domingo. Foi com o elenco principal, ali os principais nomes inscritos no Campeonato Paranaense, venceu, mas uma vitória magra, precisou dos pênaltis. Que tipo de recado essas duas classificações passam aí, trazem pra gente já imaginar essa fase quartas de final, Guilherme? Essa fase semifinal, perdão. Ô Piva, a gente teve aí resultados bem diferentes, né, no agregado de cada confronto, o Curitiba fazendo um 4-0 e o Atlético precisando dos pênaltis, mas eu enxergo que os dois tiveram bastante dificuldade. No caso do Morínigo, no caso do Curitiba, né, o próprio Morínigo elogiou o Cianorte falando sobre a bela quartas de final que fez o time do interior, e é verdade. O Cianorte fez 90 mais ali 45 minutos, especialmente do jogo de ontem, bem competitivos, né, contra o Coritiba. Eu acho que esse é um recado importante. O Coritiba ontem, no primeiro tempo, teve uma postura de explorar o contra-ataque, de testar uma escalação diferente. Não deu certo. No caso do Atlético, eu vejo que você tem uma preocupação para o momento, que é a falta de repertório ofensivo do time. Isso tem a ver com a falta de peças para o momento e também com a falta de repertório do treinador. O que fica de atenuante no caso do Atlético é a perspectiva de contar com os principais reforços exatamente do meio para frente. Mas é um recado. O Atlético sofreu contra o Londrina não só porque precisou ir para os pênaltis. Sofreu hoje, especialmente mesmo jogando com o time principal, né, nesse final de semana. O Atlético jogou mal. O Atlético vence muito por ter jogadores melhores do que o Londrina.
mas jogou mal. E do Coritiba eu também vejo que a diferença esteve muito mais na parte individual do que na parte coletiva. Os dois saem das quartas de final precisando provar, Piva. Os dois não jogaram bem nos confrontos contra a Londrina e contra a Cianorte. Isso na maior parte do tempo, né? Você vai encontrar ali períodos interessantes, como o Curitiba no segundo tempo desse final de semana, jogando bem daí pelo contra-ataque, né? Com outra peça em campo que foi o Aleph Manga. O Atlético com momentos de pressão, mas no geral, eu considero que os dois têm o desafio de jogar melhor no Atletiba. E Guilherme, falando especificamente do Coritiba agora, até que ponto assim você vê certa preocupação? Porque, claro, os objetivos estão sendo alcançados, mas se a gente esticar um pouco essa corda, serão pelo menos 3 jogos em que o Coritiba não conseguiu ter um rendimento constante, um rendimento ali que podemos classificar assim como suficiente, pensando para um confronto de Série A do Campeonato Brasileiro. Passou do Pouso Alegre na Copa do Brasil, mas não me empolgou absolutamente ninguém. Contra o Cianorte, um jogo com vários atenuantes lá no Albino Turbay, mas não jogou bem, foi bastante pressionado pelo time da casa, em uma partida com arbitragem bastante polêmica. E no jogo da volta no Couto Pereira, foi 3-0, mas o primeiro tempo, Coritiba teve muita dificuldade para sair ali do jogo, ficou muito no campo defensivo, perdendo muitas bolas e viveu muito de lances do Igor Paixão e um lançamento para o Léo Gamalho que tentou acionar o Regis. Esticando um pouco a corda, o quão preocupante é esse momento do Coritiba na sua visão, Guilherme? Acho que no caso do Coritiba fica claro que a equipe vai precisar de reforços para a Série A. E talvez seja essa a maior diferença entre os dois times nesse momento. O Atlético teve dificuldades, mas há uma perspectiva dos principais reforços entrarem no time e ter um impacto. Porque você pode ter um Atlético, ao invés de ter Julimar e Davi Araújo na ponta, e olha que o Davi hoje foi, durante a bola rolando, melhor em campo, mas você pode ter Marlos e Coelho, por exemplo. Muda bastante, né? É uma mudança considerável. Agora, no Curitiba, nesses últimos jogos que você citou, em todos eles, e até dá para tirar um pouquinho dessa média lá o jogo em Cianorte, porque tem uma série de circunstâncias especiais, mas o Curitiba com o seu time da Série A, com o seu time principal, com testes, é claro, né, com escalações ali diferentes, mas jogou mal. Sofreu no confronto contra o Cianorte. E do Couto Pereira, me deu muito a impressão de um time extremamente conservador na postura, claro, talvez pelo 1-0, mas campeonato estadual não é para isso, né? Não dá para só jogar pela vantagem contra o Cianorte. Você precisa jogar pelo seu próprio rendimento. E o Curitiba no primeiro tempo erra muito na saída de bola, né? Errou com o Andrei, errou com o Bochecha depois até cresce no jogo e talvez tenha feito o melhor jogo dele com a camisa do Coxa, mas teve muitas dificuldades para sair jogando, muito mesmo, né? Dificuldades na lateral direita, o Cianorte poderia ter marcado 2 gols nas costas do Varley, um no primeiro tempo e outro já no segundo tempo, quando o Curitiba estava em vantagem. Então, os problemas do Curitiba, eles são mais práticos, porque o time já está jogando. O problema do Atlético é que a janela é muito boa, isso eu não discuto, mas ainda é um time teórico, né? É um time que não tem na prática. E, inclusive, pode ter um problema até do seu treinador. Eu considero o Alberto um técnico sem muito repertório para fazer esse time jogar mais. E até esse quesito aí, Guilherme, essa bola aí que você acaba de levantar, que eu vou querer aproveitar agora. Acabou há pouco aí o jogo Atlético e Londrina, a vitória do Furacão por 2-1, resultado que levou a disputa para os pênaltis, mas antes da cobrança das penalidades máximas, não sei se dá para dizer o estádio inteiro, mas boa parte, quase inteiro, eu estava lá, boa parte inteiro ali do estádio passa a criticar, a vaiar, pedir fora Alberto Valentim. Foi mais um jogo ali em que faltou repertório ao time do Atlético. Claro, a gente trata como o time principal, mas ainda está desfalcado, mas faltou repertório a esse time do Atlético, ou foi mais pelo cômputo, aí, mais pelo pacote num todo, e até pela expectativa que essa temporada está trazendo para o torcedor atleticano, frustrante assim para os pênaltis contra o Londrina? Como que você viu esse caso e essa classificação em si, que ocorreu agora há pouco na Arena? Eu acho, Piva, que tá tudo no pacote, cara.
O atleticano olha o movimento da diretoria no mercado em relação aos jogadores e enxerga uma coisa. E daí olha para o banco de reservas e tá um técnico que não corresponde às expectativas. E aqui eu não tô falando de nome, tá? Não tô mesmo. Porque não é nome que vai te garantir resultado. Não tô falando nem de currículo, nem de título, não é isso. O que eu tô tratando aqui é de método, né? Qual o tipo de treinador que você quer para o elenco mais forte que o Atlético já formou na história? Acho que esse é o receio do torcedor atleticano e por isso a vaia. E sim, foi um jogo sem repertório ofensivo. Isso está muito claro. E não é um problema do Alberto agora no Atlético. É um problema do Alberto na carreira. O Alberto, ele não é um cara totalmente inexperiente. Ele já tem Vasco, Botafogo e Palmeiras no currículo. Tem Cuiabá ainda para a gente levar em consideração. Então ele tem trabalhos. Você tem um parâmetro, tem uma referência do que ele já fez. E ele sempre foi um técnico limitado, que até conseguiu montar ali times com organização defensiva suficiente, mas não passou disso. E aí, Piva, o que eu acho que é uma questão central para a gente discutir é que o Atlético vai encarar vários times nessa temporada na Arena com a mesma ideia do Londrina. Não a mesma qualidade, vai enfrentar times melhores. Mas quantas vezes esse cenário vai se repetir de times fechados? O Atlético vai pagar esse preço da mudança de patamar. Vários times jogarão contra o Atlético fechados, esperando. É só você olhar a tabela da Série A e imaginar quantos times vão tentar propor jogo dentro da Arena da Baixada. Não são muitos. Eu não vejo nem Inter, por exemplo, vamos citar o Inter, tá? Pegar aqui um exemplo bem aleatório. O Inter não propõe jogo na Arena. Não propõe contra o Atlético. Na quarta-feira, Coritiba, como que você Não vai imagina propor. se Não. comportando? Eu imagino ali, Guilherme, que, é claro, o jogo do Coritiba foi ontem, sábado, mas algumas respostas dali, pelo menos para mim, saíram. Pensando aí nessa sequência que o Curitiba vai ter, porque já é semifinal de Sim. Campeonato Paranaense, vai se Não para, classificar, é né? Uhum. decisão, e aí Copa do Brasil, terceira fase, Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, se for avançando, só pedreira. Mas algumas respostas dali saíram. Pensando num curto prazo, nesses confrontos contra o Atlético, especificamente o jogo de ida, quarta-feira, na Arena da Baixada. Na lateral direita, se o Guilherme não tiver à disposição, o Val vai continuar ali. Certeza. O Varley não Varley vai jogar. demonstrou Não vai muitos jogar. problemas no quesito defensivo. O Mourinho já tinha levantado a bola, tanto é que eu nem estava cogitando mais o Varley por ali num curto prazo, mas ele acabou apostando e defensivamente teve Aqui, problemas. aqui no canal, né, Piva, tem um vídeo que a gente pode deixar na descrição, aí, inclusive desse vídeo, que a É gente bem fala lembrado. sobre essa questão defensiva do Varley. E ali tá muito claro, o Varley vai ser mais ponta do que lateral. E o jogo, a torcida tava precisando desse jogo, né? Impressionante É. como a torcida do Curitiba queria o Varley. Acho que agora todo mundo enxergou o problema. E aí vai ter a expectativa da volta do William Farias ou do Matheus Salles, de algum dos dois, para ter esse volante mais pegador no meio de campo. E acredito que o segundo tempo ali mostrou que o ataque se entende melhor com Aleph Manga, Tony Anderson, Igor Paixão e Léo Gamalho. Dá para apostar dá para imaginar um Coritiba apostando aí, ficando mais fechadinho, explorando aí a Muito. velocidade do Manga e do Paixão, especialmente? Ó, eu vejo assim, sobre até essas posições que você falou, né, Piva? O Guilhermo, se tiver condição, vai pro jogo. O Guilhermo jogou todos os jogos grandes da temporada. Todos. Atletiba, Bahia de Feira, Pouso Alegre. Pouso Alegre, foi ele. E só Se, não jogou com o Cianorte, um dos dois, pelo menos, porque se Aham. machucou. Senão ele teria jogado. Então, se ele tiver alguma condição, vai ser ele. Aleph Manga, cara, faz todo sentido, menos pelo Aleph Manga e mais pela característica do Aleph Manga, que é um jogador de velocidade. E sim, o Curitiba vai jogar pelo contra-ataque. E aí eu pego como referência o que aconteceu no Atletiba de fevereiro ainda, no Couto Pereira. Curitiba foi bem conservador, né? Curitiba mostrou ali qual que era a ideia de se proteger mais, de permitir que o Atlético ficasse mais tempo com a bola. Eu acho que isso vai acontecer e o Atlético vai ter que. Até eu acho que o Mourinho não está errado em fazer isso, até para tentar tirar o Atlético da zona de conforto. O Atlético tem problemas para atacar em espaços pequenos. E contra o Londrina isso ficou claro.
se o Coritiba conseguiu pegar respostas ali do que fazer contra o Atlético do Londrina, o Atlético pode dizer o mesmo. Se a Norte demonstrou para o Atlético um caminho para atacar esse Coritiba, para ser superior a esse Coritiba, ou jogos com características aí muito diferentes? Ah, é, na teoria, são bem diferentes, né? O Cianorte conseguiu atacar o Coritiba em vários momentos, mas especialmente pelas duas laterais, né? Egídio e Varley. Teve um gol que quase saiu começando lá do lado do Varley e O terminando num Patrick recebe a cruzamento. bola, né, de Isso, elemento isso aí. surpresa, toca para trás, o Egídio não acompanha, o Isso aí. Coutinho acaba batendo mal. Os dois laterais erraram no mesmo lance, Daniel. Porque o passe, né, entre zagueiro e entre o Varley e depois vem o cruzamento para trás. É um caminho para se atacar. Agora, o Curitiba jogando mais próximo da sua defesa, mais próximo do seu gol, é forte, né? Por conta de Henrique e Castan. Henrique e Castan estão jogando muito bem. São Uma caras que temporada protegem muito boa muito boa. especialmente o Henrique. Eu acho que por tudo que ele representa ali para o Curitiba, o torcedor acaba valorizando em muitos momentos, mas o Castan é um cara que eu acho que está sendo subestimado ainda pelo que ele está rendendo com a camisa coxa branca. Muito, muito. Não, o Castan hoje é titularíssimo, né? O Curitiba até pode precisar de um zagueiro lá na frente, um zagueiro rápido, né? Talvez falte um cara com essa característica. São dois zagueiros pesados, por isso que são dois defensores para você jogar em linha baixa mesmo. Jogar mais próximo do seu gol para se proteger e aí tentar ganhar o duelo com o Pablo, que o Pablo jogou bem contra o Londrina. Fez o melhor jogo dele. Um cara que conseguiu preparar jogadas, fazer o pivô, boa finalização, defesa do Matheus Albino. Fez o melhor jogo dele. Vai ser um bom confronto. O Atlético deve repetir, né, a escalação, talvez a exceção do Eric, que saiu machucado, e aí vai jogar o Christian, até melhora um pouco a questão da saída de bola para o Furacão. E Guilherme, o Coritiba no Atlético tem essa dúvida aí do Eric ou do Christian, que pode até potencializar a saída de bola, como você acabou de classificar, mas no Coritiba, se o William Farias ou o Matheus Salles, mas vou tratar mais o William Farias, o Matheus Salles voltando, eu não sei se já vai pegar essa posição, até pelo tempo de inatividade, porque a lesão dele ainda é há mais de um mês já, que ele se machuca diante do Futebol Clube Cascavel. Os William dois não Farias. jogaram o Atletiba, né, da primeira fase, né, lá em Exato, fevereiro. exato. Se o William Farias não voltar, Bochecha e Andrei, você vê o Atlético conseguindo pressionar para dificultar essa saída de bola, você vê o Coritiba tendo dificuldade para encaixar essa marcação no meio de campo. Como que você vê aí se a ausência do William Farias for confirmada mais uma vez? Cara, o jogo fica mais aberto, né? Mas se o Morínigo pudesse escolher, ele escalaria Guilherme na lateral e Val de volante. A- Que foi o que ele fez Fez, naquele Atletiba de fez, fevereiro. fez no primeiro. Agora, Andrei e Bochecha eu considero uma dupla interessante. Claro que você vai ter ali algum problema de marcação, né? E pro Curitiba essa é uma necessidade. Mas os dois, nos poucos momentos que o Curitiba conseguiu ter evolução ofensiva, passou pelo pé dos dois, né? O Bochecha fez o melhor jogo dele. Agora, é um jogo só, né? Numa média ruim, é apenas um jogo. Agora, acho que se ele puder, ele escala Val de volante e Guilherme de lateral para ter a mesma fórmula do primeiro Atlético. E Guilherme, para gente fechar aqui esse assunto, Atletiba, nesse conteúdo que estamos disponibilizando, a Federação Paranaense de Futebol já homologou aí as duas partidas. Quarta-feira, duelo de ida, 8 horas na Arena da Baixada. Domingo, 4 da tarde, duelo da volta no Couto Pereira. Ambos com torcida única. Principal alegação, a violência. Tivemos confusão no Atletiba ali disputado em fevereiro, confusão dentro do estádio Couto Pereira. Me parece, tem a anuência dos dois clubes, me parece mais preocupação dos dois clubes aí não ter eventual prejuízo do que É. qualquer medida aí protetiva de segurança. Eu considero uma medida super preguiçosa. Eu seria super a favor, Piva, se ela resolvesse. Porque não dá pra gente seguir a linha, isso prejudica o espetáculo. Mas se resolver, cara, beleza, pô, vamos colocar uma torcida única aqui. A gente não vai ter confusão, nem em terminal, em nenhum bairro, nas ruas, vai ser uma tranquilidade. Mas não é o caso, né? Eu não conheço nenhum lugar que apostou no formato torcida única e tenha encontrado nesse formato a solução.
Inglaterra, que é o grande case de soluções em relação à violência nos estádios, não foi com torcida única. A Argentina, com torcida única, virou um caos. Curitiba já teve torcida única e não resolveu. Aliás, a gente viveu um momento que tinham torcedores que compravam ingresso para ir na Arena da Baixada, né? Lembra quando havia aquela restrição com o apoio lá do Ministério Público? Os caras assistiam o jogo do lado da torcida do Atlético e piorava as coisas. A gente já teve Atletiba sem torcida do Curitiba na Arena da Baixada. E é uma fórmula que não ajuda nada. Se fosse uma solução, super apoiaria. Mas é uma resposta apenas de preguiça absoluta, porque não traz uma alternativa de fato. Você só dá uma resposta para a sociedade, ó, estamos fazendo alguma coisa, torcida única. Mas não resolve, né? Nesse final de semana teve quebra-quebra em ônibus com torcida do Curitiba e do Atlético envolvidos. E só tinha jogo do Curitiba no dia. Cara, não Guilherme, vai eu resolver. sou capaz de apostar, se alguém quiser aceitar aí o desafio, de que teremos relatos de Claro. confusão na quarta-feira, porque são inúmeros os exemplos em Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, próprio Curitiba aí já apostou, próprio Curitiba capital, não o clube, já Uhum. apostou nesse formato e ninguém obteve êxito, até porque, claro, nessa vez a confusão que a gente está citando foi dentro do estádio, mas em 95% dos casos a briga ali, a confusão, os idiotas acabam se enfrentando distante da Arena da Baixada, distante do Couto Pereira, da Vila Capanema ou qualquer outro estádio. Então é mais um lavar as mãos, mais uma decisão dos clubes para evitar prejuízos pelos danos causados por esses imbecis do que alguma medida pensando em uma solução. É apenas uma resposta de preguiça, hipocrisia também, né? Porque você passa uma sensação de segurança que ela não existe e ainda causa essa restrição nos estádios que pro espetáculo é péssimo, mas se fosse só péssimo e trouxesse uma solução, beleza. Mas é ruim pro jogo e não traz nenhuma solução. Pode até perder um pouco do controle, né, em relação à torcida organizada que é visitante, entre aspas, e não estará no jogo. Considero uma bobagem. Infelizmente, teremos problemas. Guilherme de Paula, terça-feira, 8h30 da noite, live aqui, véspera do primeiro clássico Ótimo. Atletiba. Trataremos mais aí de Atlético Curitiba, já projetando os prováveis times, quem tem mais responsabilidade, se Alberto Valentim pode balançar de vez aí se for eliminado pelo Curitiba, como ficará a situação de Gustavo Morínigo numa eventual eliminação para o Atlético, se tem favorito, tudo isso terça-feira, 8h30 da noite, Guilherme. Até lá, em 8h30 já deixa aí agendadinho, porque vai valer a pena a nossa super live da semana. E é claro, durante o Atletiba, toda a repercussão aqui com a gente. Valeu, Piva! Valeu, Guilherme de Paula. Você participe aí do canal. Como que você viu as classificações de Atlético Curitiba? Alguém jogou bem? Você gostou da atuação Coxa Branca diante do Cianorte? Gostou da atuação atleticana diante do Londrina? Como que você projeta esses duelos entre Atlético e Curitiba? E também, por favor, participem aí a respeito da torcida única e já se programem. Terça-feira, 8h30 da noite, live a respeito do primeiro clássico Atletiba. Então, fica mais uma vez o nosso pedido, se inscreva aqui no canal, participe sempre do De Olho no Jogo, a gente conta com a participação de todos vocês para seguirmos crescendo dentro do YouTube. Batemos aquela meta de 4.000 até o fim de fevereiro, a gente quer chegar até o final do Campeonato Paranaense com 5.000 inscritos, faltam aí aproximadamente 600 e 700, temos aí uns 20 dias, contamos com a participação de todos vocês. Então, nessa semana, mais conteúdo sobre Atlético, Curitiba, Paraná Clube. E terça-feira, repito, 8h30 da noite, live pré-Atletiba. Uma boa semana a todos, galera.